através das nossas redes sociais, ou você que agora está assistindo essa mensagem gravada, Deus tem uma palavra para a sua vida, amém? Glória a Deus. Meu querido, eu pedi para você a King James Fiel, que é a minha Bíblia, mas eu não estou conseguindo ler nessa Bíblia. Acha para mim a revista ARC, por favor, que é a Almeida Revista e Corrigida. Amém? Ficou pequena essas letras de uns dias para cá, não sei o que está acontecendo. Glória a Deus. Abra, irmãos, por favor, as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 52 e o versículo 13. Eu vou falar sobre Isaías 53, mas eu quero ler a partir do versículo 13 do 52, que faz parte deste texto em que nós vamos falar. Isaías 52 e versículo 13, e nós vamos ler o 53 até o versículo 7, amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 52 e versículo 13: Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que qualquer outro, e a sua figura mais do que dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, hoje nós estamos aqui no culto de Santa Ceia do Senhor, um culto de celebração, um memorial. E hoje eu quero falar a respeito desta pessoa a qual nós estamos reunidos aqui trazendo a memória, que é o nosso Cristo, que morreu em favor de nós, para nos salvar, para nos resgatar. O livro do profeta Isaías é um livro recheado de profecias sobre Jesus Cristo. Isaías é conhecido como profeta messiânico, dado a quantidade de profecias que ele havia predito a respeito do Messias. Isaías, meus amados, ele viveu aproximadamente nos anos 750 antes de Jesus. Ele, antes de ser profeta, ele foi escriba, e depois de escriba, então, ele foi chamado para ser profeta, e então profetizou, e o seu ministério durou durante 5 longos reinados, até a sua morte no ano 701 a.C., quando ele foi cerrado ao meio, a mando do rei Manassés. O profeta Isaías, amado, teve um ministério muito poderoso, mas para que isso acontecesse,
No início do seu ministério foi necessário que ele passasse por um momento de transformação. Para que isso acontecesse, foi necessário que no início do seu ministério ele tivesse uma experiência profunda com Deus. E ele vai detalhar esta experiência no capítulo de número 6, quando a Bíblia está dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu manto enchia o templo. E ele vai fazer uma descrição, que é a única descrição aonde você vai ver algo acima de Deus, que ele diz: e os serafins estavam acima dele. E ele já responde, só estava lá porque estavam clamando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória de Deus. Então disse eu: ai de mim, porque vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O profeta Isaías, então, aqui ele vai demonstrar que a partir deste momento o seu ministério vai viver uma reviravolta. A partir deste momento ele vai mudar o seu ministério, porque o profeta Isaías teve um encontro com Deus, ele teve uma experiência profunda com Deus. Muitos, e eu já preguei muitas vezes sobre isso, vão dizer que a experiência que ele teve com Deus foi porque o rei Uzias morreu, o seu primo. Ele era de uma linhagem real, o profeta Isaías, e o seu primo era rei, o rei Uzias. E muitos vão dizer que precisa o rei Uzias morrer na nossa vida para termos uma experiência com Deus. Mas eu já preguei essa mensagem muitas vezes, e quando eu estava meditando nela, eu recebi uma revelação desta mensagem, uma revelação da palavra. Porque o próprio texto, Isaías vai dizer que não é porque o rei Uzias morreu que ele teve uma reviravolta no seu ministério. Ele está usando a morte do rei Uzias, porque era um fato que todo mundo não ia esquecer jamais. Um rei morreu. Se fosse um rei bom, seria lembrado porque foi um rei bom. Se fosse um rei ruim, iria ser lembrado porque fez maldades e foi um rei ruim. Então seria uma data que sempre estaria na memória do povo. Então ele está usando a memória do povo para dizer: no mesmo ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele vai detalhar a experiência que ele teve ao ver ao Senhor. E no momento em que ele vê a Deus, então ele vai dizer: quando eu vi o Senhor, eu disse: ai de mim. Quando ele está dizendo isto, ele está provando para nós que aí começa a mudança no seu ministério. Por quê? Durante os primeiros 5 capítulos do livro do profeta Isaías, ele está profetizando e dizendo: ai da nação pecadora. Ele vai dizer: ai do ímpio, ai dos egoístas e cobiçosos, ai dos que se embriagam até se depravarem. Ele vai dizer: ai dos que provocam a Deus com zombarias, ai dos que chamam o mal de bem, ai dos que se acham sábios diante dos seus próprios olhos, ai dos que pervertem a justiça, prejudicando os inocentes. Então, antes dele ter este encontro, esta visão de Deus, esta experiência com Deus, pastor, Isaías estava levando o seu ministério apontando a vida das pessoas, até o momento em que ele tem uma experiência com Deus, e ele nota que ao apontar o dedo de profeta, que era o ofício de profeta isso, mas ele estava apontando o dedo para as pessoas, ele percebe que tem 3 dedos apontados para ele, e quando ele tem essa experiência com Deus, ele diz: o quê? Ai de mim que estou perecendo. A partir deste momento, então começa a reviravolta na vida do profeta Isaías, porque agora ele reconhece que é ele que precisa de mudança, é ele que precisa viver uma vida de conduta ilibada, é ele que precisa viver uma vida santificada diante de Deus, para que ele possa apontar o dedo de profeta e clamar contra a nação para que ela se converta. Dito isto, meus amados irmãos, eu quero fechar esse parênteses para entrar propriamente nesta mensagem que nós vamos falar hoje, que é a respeito do sacrifício de Jesus, a qual ele preveu 750 anos antes do nascimento de Jesus. Meus amados, Isaías, como eu disse, ele foi o profeta que mais profetizou sobre Jesus. Entre muitas profecias
profecias sobre Jesus, as profecias que mais se destacam são a profecia sobre o nascimento de Jesus, porque ele vai dizer que Jesus nasceria de uma forma milagrosa, de uma virgem, capítulo 7 e versículo 14, a palavra está dizendo: porque o mesmo Senhor vos dará o sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então ele já está dizendo aqui, há 750 anos antes da vinda de Jesus, que Jesus nasceria de uma forma milagrosa de uma virgem. Isaías também profetizou, amados, sobre a linhagem de Jesus. Ele que predisse que Jesus seria da linhagem de Davi. Quando abrimos a palavra no capítulo 11, versículo 1 e 2, ele está dizendo: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele. Ele quem? Sobre Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Profeta Isaías, além de profetizar sobre o nascimento de Jesus, além de profetizar sobre a linhagem de Jesus, ele também vai profetizar sobre o caráter do seu ministério, sobre a liderança do seu caráter. Ele vai dizer no capítulo 9, versículo 6, que a sua liderança seria forte, porque ele seria um homem de conselho, de Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E o texto está dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Do aumento deste princípio e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reinado, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então ele profetiza a respeito do nascimento de Jesus, ele profetiza a respeito da liderança de Jesus, ele profetiza a respeito da linhagem de Jesus, mas além disso, ele profetiza sobre o sofrimento e a morte de Jesus, que é o motivo pelo qual nós estamos reunidos nesta mesa. O texto em que nós lemos no capítulo 53, amados, o profeta Isaías nos traz a revelação de algo que aconteceu 750 ou 780 anos agora depois. O profeta Isaías no capítulo 53 está profetizando a morte de Jesus, mas quando você lê o texto, ele está trazendo a morte de Jesus como um fato que já aconteceu. Olhem como o texto está dizendo. Ele está dizendo: olha, ele levou sobre si as nossas enfermidades, nós o reputamos como aflito, ferido de Deus, oprimido. Todas as vezes que ele vai falar a respeito de Jesus, ele está colocando Jesus como que algo que já havia acontecido. Talvez para a nação de Israel fosse embaraçoso entender o que o profeta estava falando, porque nas crônicas, nos anais da história, nas conversas de famílias que existiam, ninguém falava a respeito deste homem que morreu, deste homem que sofreu da maneira que o profeta está dizendo. Não havia nenhum relato. Sabe por que o profeta Isaías está dizendo a respeito desta história de Jesus como ela já tivesse acontecido? É porque ele está tendo uma revelação de Apocalipse capítulo 13 versículo 8. Ele está vendo o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isaías está vendo tudo aquilo que já estava planejado, o projeto da salvação, o plano perfeito de Deus dos resgates da nossa alma e da nossa vida. Por isso ele está falando à nação de Israel como se estivesse no passado. Mas o que mais nos chama a atenção, amados, neste texto todo, é o capítulo 53 e o versículo 5, porque ali a Bíblia vai nos revelar que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Existia uma paz, existia vida, existia uma graça, existia uma válvula de escape para o homem e para a nação. Mas esta válvula de escape, esta paz que o homem precisava, esta graça que o homem precisava,
precisava alcançar, havia um preço. Alguém precisava ser castigado, alguém precisava beber um cálice de sangue, alguém precisava morrer. E nós, amados, não tínhamos e não temos condições nenhuma de beber o cálice que Jesus bebeu. Não teríamos condições nenhuma de pagar o preço da nossa salvação. E sabe o que Jesus fez? Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Ei, você sabe por que você está aqui hoje? Porque o castigo que te trouxe a paz foi Jesus que levou na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz. Existia uma paz, amados, existia uma válvula de escape para a humanidade, mas o preço era muito alto a ser pago. O preço era preço de morte, e a morte de Jesus nos deu vida. Por isso o tema desta mensagem é morte pela vida, porque para que você estivesse aqui hoje, glorificando e bendizendo o nome de Jesus, Ele precisou morrer por você. Para que nós tivéssemos a oportunidade de estar aqui celebrando esta mesa do Senhor, alguém teve que morrer por você e sofrer por você. Existia um castigo que estava proposto, e nós não tínhamos condições nenhuma de pagar o preço que estava proposto, e Jesus pagou por nós. Ele pagou por nós. E o texto do profeta Isaías vai revelar para nós o preço que ele pagou. O texto do profeta Isaías vai mostrar qual era o castigo que estava proposto para nós, não para Jesus, mas que ele foi lá e pagou por nós. Quando abrimos o versículo de número 4, a Bíblia está dizendo: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. As nossas enfermidades Jesus levou sobre si. E é tão pequeno, irmãos, nós achamos que Jesus morreu por causa do canceroso, do soro positivo, daquele que precisa fazer uma cirurgia. Não, irmão. Doenças nunca foram o problema da humanidade e nunca serão. O problema da humanidade é o pecado. É esta enfermidade que Isaías está dizendo. Pastor, Jesus não pode curar. Irmãos, nós estamos cansados de ver Jesus curar no nosso meio, mas este texto não fala sobre este tipo de enfermidade. A enfermidade que Jesus levou na cruz do Calvário foi o pecado, o nosso pecado. A Bíblia vai nos dizer, amados, que quando nós pecamos, nós tivemos a desconstrução da nossa vida espiritual diante de Deus, e essa deformação nos colocou fora de Deus, fora do jardim. Gênesis capítulo 23, ou capítulo 3, versículo 23 diz: o Senhor Deus, pois, lançou o homem fora do jardim, porque nós pecamos contra Deus, nós ficamos doentes, e o pecado nos afastou de Deus. Deus não se afastou de nós, o pecado nos afastou de Deus. E Paulo, escrevendo aos Romanos também, no capítulo 3 e versículo 23, ele vai dizer que: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estávamos lançados à vida sem nenhuma esperança, destituídos da glória de Deus, enfermos pelo pecado. E Jesus, a Bíblia vai dizer que Ele levou as nossas enfermidades, as nossas dores, o nosso pecado na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos esta oportunidade de estar aqui celebrando. Um texto que vai ilustrar muito bem isso: Jesus cura 10 leprosos, e a Bíblia vai dizer que somente um voltou para agradecer. Sabe por quê? É este que entendeu o propósito de Jesus. Esse foi curado da enfermidade do pecado, este foi curado da alma. E é este o propósito pelo qual Jesus morreu na cruz do Calvário. Ei, pecador, Jesus morreu pelos seus pecados, porque você não teria condições nenhuma de se reconciliar com Deus se não fosse por meio de Jesus.
Jesus levou também as nossas dores. O que são dores? As dores aqui são as consequências do pecado, as consequências da enfermidade. Se você está doente, logo, você tem consequências, são dores, traumas, cicatrizes. E Jesus, além de levar as nossas enfermidades na cruz do Calvário, Ele também levou as nossas dores, as nossas cicatrizes, as nossas mazelas, tudo aquilo que nos aprisionava, tudo aquilo que nos oprimia, Jesus levou sobre Ele na cruz do Calvário. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer, amados, lá em Colossenses, no capítulo 2, e versículo 13 e 14, que antigamente nós estávamos espiritualmente mortos por causa dos nossos pecados, e porque nós não éramos judeus, porque Ele tinha vindo para os judeus, e nós não tínhamos a lei, mas agora Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. Olha que profundo. Deus anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com esta conta, sabe como? Pregando na cruz do Calvário, dizendo: Pai, eles não tinham condição nenhuma de pagar, mas eu vou pagar a conta deles. Jesus pagou a conta por você. Essa cruz não é só um símbolo. Isso remete o que Jesus vivenciou em carne por mim e por você. E o texto vai continuar dizendo, Jesus, no versículo 5, também levou as nossas transgressões. E o que é transgressão? É o descumprimento de uma lei, uma desobediência, um delito, uma culpa. Notem, nós cometemos o delito, nós descumprimos a lei, nós desobedecemos. E nós tínhamos que pagar pelo nosso delito. Nós tínhamos que pagar a conta. Para que você entenda o que Jesus fez, eu quero fazer uma ilustração que acontece conosco e que todo mundo aqui, a maioria, vai entender. Você está passando em uma rodovia, conversando, né? Alegre, viajando, e quando você passa, você não percebeu. 40 km por hora, você passou a 60. Você cometeu uma infração, você cometeu um delito, e a conta precisa ser paga. E foi o que aconteceu conosco. Nós cometemos a infração, nós cometemos o delito, e a conta precisava ser paga, mas Jesus, vendo que nós não tínhamos condições nenhuma de pagar esta conta, Ele foi lá no Detran. Ele falou assim: eu vou pagar a conta do Célio, vim pagar a conta do Célio. Aí o atendente puxou, falou assim: mas é caro. Não importa o preço, eu vou pagar a conta dele. Aí quando o homem está emitindo o boleto, ele vai dizer assim para Jesus: olha, mas tem mais uma coisa aí, tem uns pontos da carteira. E Jesus falou assim: põe na minha conta também, porque eu vou levar não só as transgressões, não vou levar só as suas enfermidades, eu vou levar também as suas dores. Nós não tínhamos condições nenhuma de pagar o preço que Ele pagou por nós. As nossas transgressões Ele levou sobre si. É lindo o que Paulo está escrevendo aos Colossenses. Deus perdoou todos os nossos pecados. Ele anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos, que nós éramos obrigados. Este era o castigo que nós tínhamos que sofrer, nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com esta conta, cravando-a na cruz do Calvário e dizendo: as suas transgressões eram o castigo que você deveria sofrer, mas você não teve condições e eu paguei essa conta por você. E como nós somos ingratos. Como nós somos ingratos. Mesmo sabendo de tudo que Ele fez por nós, da conta que Ele pagou, o que Ele assumiu em nosso favor. E o profeta Isaías continua dizendo: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Que castigo é esse?
Versículo 5 ainda, ele foi moído por causa das nossas iniquidades, as nossas maldades, a nossa injustiça. Jesus foi moído por causa das nossas maldades, das nossas injustiças. Tudo que ele sofreu na cruz do Calvário é porque ele levou no Calvário as nossas iniquidades. E ele levou as nossas iniquidades porque eles sabiam que as nossas iniquidades eram o que nos afastava de Deus, era o que não nos dava oportunidade de chegar diante de Deus. Isaías no capítulo 59, versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus de vós, e ele não vos ouve. Deus, além de não conseguir nos ver por causa do pecado, ele não nos ouvia. Estávamos totalmente separados de Deus, e Jesus sabia disso. E ele veio ser moído pelas nossas iniquidades, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus, porque nós não tínhamos condições nenhuma de fazer isso. Quando abrimos a Bíblia, em 1 de João, no capítulo 3, versículo 45, a palavra está dizendo: qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Jesus veio e se manifestou para tirar as nossas iniquidades, os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. E Paulo vai dizer isso quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora olha o mistério. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Irmão, não tem preço que você pode pagar. Eu vim do meio que a gente vivia pagando preço. Nossa, estou pagando um preço para isso, estou pagando um preço para ir para o céu. Nunca vai chegar lá. Que nós não temos condições de pagar nada, porque Deus nos reconciliou, não foi por causa de nós, mas pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário ao nosso favor. E ele continua dizendo: e além dele nos reconciliar consigo mesmo por Jesus, nos deu um ministério, o ministério da reconciliação. Ei, Jesus morreu por nós, nos reconciliou em Deus, e Deus disse assim, o ministério que era de Jesus de reconciliar vocês, eu estou dando para vocês, para que vocês reconciliem outros comigo. Agora que tem de crente, afastando o crente de igreja, irmão, arrumando confusão, falando mal. O seu ministério é de reconciliar, não de afastar, é de trazer as pessoas para Jesus. É isso que nós fomos chamados, é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Ele nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, porque nós não tínhamos condições nenhuma para isso, e pôs em nós a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Ei, irmãos, nós somos representantes de Deus. Crente de banco é parafuso, antigamente era prego. Agora tem uns parafusinhos que seguram isso aí. Você foi chamado para ser embaixador. Peraí, não. Os pastores são embaixadores, os obreiros são não. Você foi reconciliado com Deus. Deus te deu a palavra, um ministério da reconciliação, e te disse: você é representante do céu na terra. O que eu tenho que fazer? Reconciliar pessoas com Deus. Dizer para ela que Jesus, o que Jesus fez por você, fez por mim, fez por nós, para que elas também tenham a oportunidade de viver a vida e a paz que Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós. As nossas iniquidades, irmãos, era o castigo pelo qual nós deveríamos ser moídos, como Jesus foi. Mas Jesus viu que nós não tínhamos condições, e Ele levou sobre Ele todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, todas as nossas dores, tudo. Ainda no versículo de número 6,
ele vai dizer que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Estávamos perdidos, sozinhos, frágeis. A Bíblia vai dizer no capítulo 53 e versículo 6 que todos nós andávamos segundo o nosso próprio caminho, na individualidade. E quando nós queremos andar na individualidade, seguindo o nosso próprio caminho, não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de gente. Aí nós somos aquela ovelha que vai desarraigar, desgarrar. Corta essa palavra aí. Do aprisco do Senhor. E quando nós nos desgarramos do aprisco do Senhor, irmãos, nós somos presas fáceis para o lobo, para o leão que está ao derredor procurando a quem possa tragar. Então, nós precisamos procurar estar envolvido no aprisco do Senhor. Nós precisamos estar envolvidos como ovelha que Ele nos chamou. Lá no João capítulo 10, versículo 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e foi o que Ele fez por nós. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, quando ele vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. E assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. E aí Jesus vai dizer: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Agora é para você. Você que está distanciado, você que ainda não se encontrou com Jesus, Jesus se lembrou de você. Ele diz assim: ó, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Esse é o aprisco do Senhor. Ei, não adianta. É aqui que a gente se frustra, aqui que a gente se machuca, aqui que a gente se indispõe. Mas é no meio desse povo que a gente tem as melhores experiências da nossa vida. Aqui que a glória de Deus se manifesta. Ei, irmãos, Deus se manifestava na individualidade com o Espírito Santo só no Antigo Testamento. Depois do Pentecoste, tem que estar unido, tem que estar agarrado um com o outro, porque é a maneira de Deus se manifestar no nosso meio. Ei, a maneira, você que nos visita nesta noite, de você viver uma vida plena, é você entendendo que Jesus disse para você: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. E Jesus está dizendo: mas me convém agregar estas também, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus lembrou de você. Vamos ficar em pé. Jesus lembrou da sua vida.